Nós tivemos aqui, Zé Nil, e eu acho que é uma questão que eu queria colocar para o ITV Nacional, que você já está fazendo, e aqui o Marquinhos, evidentemente, afinado. Nós fizemos um seminário, estava eu, Zé Teófilo, Luiz Paulo, William, aqui nesse hotel, uns anos atrás, e eu falava que o PSDB, vou falar mais da questão de comunicação, precisava falar o coração e a mente do brasileiro. Precisava de saber como coloca as suas teses, como resgata o seu legado e como convence e como conquista a sociedade brasileira. Porque nós temos que aprender a vender o sonho, a vender aquilo que é a expectativa. O processo eleitoral nada mais é do que discutir o que eu quero para os meus próximos 4 anos. E aqueles que vão tomar conta, de certa forma, do setor público, que tem aí quase 40% da renda, 37% de carga tributária, que é altíssima, né, e que devolve muito mal para a sociedade. Como é que a gente conquista? Como é que a gente faz esse movimento do ponto de vista não só dos conteúdos que nós temos, eu falava para a mídia há pouco, temos propostas e ideias para enfrentar essa crise e outras que poderão vir, mas como ganha a sociedade para que ela possa vir com a gente, para que a gente possa fazer as reformas, fazer as mudanças e, na verdade, recolocar esse país nos eixos, aquilo que nós entregamos ali no final da década passada, em 2002. Né? Fizemos, na década de 90, início da década passada, as reformas, né? Construímos uma moeda, estabilizamos a economia, né? Construímos os marcos para a gente começar a crescer e desenvolver e ganhar, acima de tudo, competitividade para que pudéssemos competir. E a gente, no debate político, a gente acabou aí, são 3 mandatos do PT, tá certo? Então, assim, trago isso porque a gente, nesse ambiente aqui, a gente tem facilidade. Mas como é que a gente coloca isso de forma clara? Por quê? Porque o debate do milhão contra o tostão, dos ricos contra os pobres, acaba, de forma falaciosa, dominando muito essa ambiência e, de certa forma, inebriando o cérebro das pessoas, e elas passam a não refletir a partir do mínimo de racionalidade para falar a melhor opção não é essa que não é verdadeira. A melhor opção que é essa, que tem conteúdo, que tem um mínimo de racionalidade, eu tenho certeza que tem responsabilidade nessa questão. Por isso que o ITV, eu acho que esses seminários, isso que você está fazendo de forma descentralizada no Brasil inteiro, tem um papel fundamental na formação de quadros, na formação dos nossos militantes, para que a gente possa poder abordar no dia a dia com as pessoas essas questões que muitas vezes não são tão fáceis assim, né? Falar de Código Tributário Nacional, uma jabuticaba brasileira, que não existe no mundo nada parecido. No mundo. Não sou especialista, mas lá no Congresso tentei discutir essa questão. A burocracia brasileira, também uma das maiores do mundo. E aí, para você ser um empreendedor, investidor, o pequeno e o médio que às vezes quer começar, é uma guerra para você se estabelecer. Então, faço essa questão, que eu acho que aí tem uma questão da política, mas a política agregada à comunicação, que é uma questão fundamental para a gente conquistar os brasileiros para nossas ideias e a nossa proposta, já testada com o legado que nós temos na nossa história tucana no Comando Nacional. O Luiz Paulo faz uma provocação e eu faço uma outra, quer dizer, o Espírito Santo vive dentro, nós somos o Estado da Federação. Essa crise, em que medida nos afeta e o que nós estamos fazendo? Né? Nós somos um Estado eminentemente exportador, seja para a economia internacional, mesmo para os outros estados, tanto que toda a discussão do ICMS que a gente enfrenta no Congresso, a gente entende que é fundamental discutir um novo pacto e a repartição desse bolo, até a questão da revisão da carga tributária, porque está pesadíssimo para o setor produtivo, mas em que medida isso nos afeta? Afeta, evidentemente, muito. Né? Nós não estamos isolados do Brasil, pelo contrário. E nós recebemos agora o governo no início do ano, e, no processo anterior, nós já discutimos a interferência, evidentemente, da economia nacional e também de equívocos cometidos aqui no governo anterior. Tá certo? Quer dizer, perdemos a capacidade de investimento, aumentamos a despesa comparando com as receitas que vinham caindo, seja as receitas dos royalties, seja a receita oriunda do Fundap, né, seja a receita do próprio ICMS, né, e das transferências constitucionais, pela queda da receita que começa a acontecer nos últimos anos, principalmente do ano passado para cá, do 2014, em que você tem a diminuição da atividade econômica cada vez acelerando mais e o processo de desindustrialização. Assumimos o governo, criamos
de início logo, um comitê de gastos e começamos a fazer o ajuste fiscal pelo gasto. Tá certo? Se teve uma coisa que a gente não fez, foi aumentar a alíquota de impostos. Pelo contrário, até na área só para dar um exemplo pequeno, mas foi importante, no Detran nós diminuímos taxas para o usuário do Detran. Mas atacamos aí todas as frentes, no sentido de que nós pudéssemos fazer uma adequação melhor dos custos do Estado, mesmo com as limitações que nós temos, mas pudéssemos fazer um ajuste. Fizemos uma coisa que nenhum outro Estado fez. O Geraldo até me perguntou, Alckmin, como é que nós fizemos. Não votamos o orçamento em dezembro. Pedimos à velha Assembleia, fizemos a revisão do orçamento, reduzimos em 8% com a participação do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, porque isso iria virar duodécimo, portanto, despesa fixa, que você não teria como não mexer. Tanto que a nossa previsão de redução de 8% da receita está batendo exatamente o que nós estamos arrecadando com o que nós fizemos de previsão orçamentária em janeiro desse ano. E isso foi importante, porque, de certa forma, essa revisão, nós dividimos os custos não só com o Poder Executivo, mas também com os outros poderes, e nós temos, sempre que possível, do ponto de vista da ação do Executivo que comanda esse processo, agradecido aos outros poderes. Além da revisão do orçamento, nós criamos uma ambiência, e aí o Zé Carlinhos vem é nomeado como assessor, junto com o BANDES, junto com a Secretaria de Desenvolvimento, nós estamos, evidentemente, ativamente, o governador debatia isso no processo eleitoral, a nossa condição do processo, de que nós iríamos criar as condições para atrair investidores, seja investidores brasileiros, capixabas e investidores internacionais, com toda a dificuldade do Brasil nesse momento, porque a falta de credibilidade, de confiança, né, a insegurança jurídica e um túnel que a gente não vê ainda onde está a luz no fim desse túnel, isso não nos ajuda, mas nós estamos proativos, no sentido de fazermos viagens internacionais, estamos recebendo muitos investidores de fora, e aí o BANDES tem um papel importante, a Secretaria de Desenvolvimento, a figura do Zé Carlinhos, para que a gente possamos estar estimulando o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. E, do ponto de política, você tocou numa coisa, Zé Aníbal, que ficou assim, foi muito debatida e ficou como prioridade. Não há como fazer desenvolvimento sem educação. Se você não investir maciçamente na educação fundamental, na pré-escola e na fundamental, até o ensino técnico, e aí não tem nenhum desprestígio aqui para o ensino universitário, mas investir como um processo necessário para o desenvolvimento permanente. Quer dizer, você vê agora, com o nosso empobrecimento dessa crise, boa parte dos milhões de famílias que foram para a classe C estão saindo dela. Por quê? Porque foi apenas ganho de renda, e muitas vezes oriundo de bolsas, nem sempre de um vínculo empregatício permanente dentro do sistema trabalhista brasileiro. Então, nós precisamos de investir maciçamente. Tiramos como prioridade o investimento nos jovens, o investimento na juventude e no aspecto da questão do papel da educação na formação desses jovens para a vida e, principalmente, para a iniciação ao trabalho. Isso é fundamental. Nesse aspecto, nós também criamos uma vertente que nós estamos começando a implementar, que é a Escola Viva, que é exatamente a escola que tem como foco o aluno, né? Tem como foco o desejo e a vontade do aluno e, a partir daí, estruturar todo o nosso sistema de ensino. Estamos iniciando, né, para o próximo ano agora, vamos abrir outras escolas que denominamos de Escola Viva, que a primeira experiência é um sucesso completo. Evidentemente que temos que avançar muito nessa área. No campo social, estou coordenando um projeto chamado de ocupação social, que é exatamente as áreas mais conflituosas, em que tem presença do tráfico, em que tem alto grau de conflitos e também de homicídios e feminicídios. Nós estamos focados também em cima dos jovens. Por quê? Monsueto, boa parte daqueles que são vítimas desse processo são jovens de 14 a 24 anos, pobres, negros, que moram, geralmente, em bairros da periferia ou em algumas cidades fora da Grande Vitória. Por que digo isso? Porque o processo de desenvolvimento, quer dizer, a busca da competitividade, do crescimento econômico, não tem, talvez, política social, depois da educação mais importante, e ela é consequência do que o emprego, do que a renda. Isso se faz com a iniciativa privada. Isso se faz com as empresas funcionando e tendo condições de funcionar, crescer, desenvolver e contribuir para a nossa economia. Por isso que estamos resgatando, quer dizer, alguém aqui perguntou, qual a nossa capacidade de investimento? É mínima. Hoje,
Nós pegamos o Estado, praticamente investimos 16% no período do nosso governo anterior, até 2010, até o último ano. E pegamos o Estado endividado, tá, sem a poupança que deixamos, né, com despesas maiores do que a sua capacidade de arrecadação, e estamos fazendo ajustes. Fizemos agora um refis, renegociamos dívidas também com a Petrobras, que também entrou recurso da Petrobras em função dessa renegociação. Quer dizer, estamos colocando o caixa, né, o equilíbrio do caixa, o equilíbrio das contas, e, evidentemente, preparando o Estado para dar um salto de desenvolvimento. Mas temos limitações, porque nós não vamos fazer isso independente da macropolítica econômica, das condições de exportação, das condições, sabe, da macroeconomia, que é fundamental. Nós estamos aí com um processo. A questão da energia, eu estava lá, um absurdo. Como é que manda uma medida provisória e não aceita nenhum tipo de interlocução com o setor? Aliás, na área do Porto, fizeram a mesma coisa, Zé. A medida do Porto foi uma medida boa, foi uma medida provisória boa, mas só foi melhor porque o relator era um ex-governador da base, que teve peito de sentar e negociar com o setor que atuava e que pretendia atuar e que atuava no setor portuário, para que nós pudéssemos ter uma legislação melhor. Só lembrando que a reforma dos portos lá atrás foi feita por projeto de lei. Eles mandaram por medida provisória, e, mesmo assim, nós tivemos que forçar muito para ganhar um tempo e poder fazer um debate melhor. Na área de energia, eles foram muito piores e destruíram a área, gente. Educação, energia, né? Estrada, quer dizer, toda essa infraestrutura e logística é fundamental para o desenvolvimento. E nós estamos parados porque não tem jeito. A soja está lá, parte dela se perdendo. Porque nós criamos com a Embrapa, que é uma grande empresa, e com a participação da sociedade, condições de aumentar a produtividade e fazer desse país um grande celeiro, mas não tem como transportar. Aí você vê o Paranaguá, o Porto de Santos, abarrotado de caminhões, porque não temos transporte ferroviário, não temos aquilo que era necessário de infraestrutura e de logística para esse país funcionar. Mas estamos fazendo o nosso dever de casa. Eu acho que a gente encerra o ano com ajuste que inicialmente até incompreendido, muita gente não compreendendo, achando que nós não tínhamos a situação que tínhamos do nosso desequilíbrio fiscal, mas acho que iniciamos o ano que vem muito ajustadinho, acompanhando o que está acontecendo nacionalmente e tentando ver que a gente consiga resgatar a capacidade de poupança, de investimentos com recurso público, mas, acima de tudo, apostando numa relação com as empresas, com os investidores, que nós possamos instalar aqui no Espírito Santo, seja na região do Sudene, que tem um incentivo, mas também na região sul, em todo o Estado, essa condição da gente melhorar a nossa atividade econômica e o crescimento capixaba. Por último, tocar rapidamente na crise hídrica. A nossa crise é muito... Hoje, o nosso governador Geraldo Alckmin me ligou para prestar solidariedade, e ele tocava não só na questão do acidente, mas são 3 anos em que nós temos a região do semiárido, o Estado como um todo, muito abaixo do nosso índice pluviométrico. A nossa crise hídrica é forte, é grande. Nós tomamos várias medidas que dizem respeito à produção de água, à reservação de água e à discussão do consumo e a racionalidade do consumo e a economicidade dessa questão. Também estamos investindo, nesse momento, muito. Conseguimos assinar, e aí o ministro Levi, nesse sentido, com todos os problemas brasileiros, assinamos com o Banco Mundial 1 bilhão e 200 milhões de reais para o saneamento de 11 cidades, com também o projeto Reflorestar, Topos de Morro e Encosta, para recuperar essas 11 cidades que têm a ver com Jucuí e com Santa Maria, que abastece aqui a Grande Vitória. Além disso, recursos do próprio Tesouro, que nós estamos começando a disponibilizar, fazendo o quê? Tirando alguns investimentos que estavam direcionados, a princípio, para outra área, para a área de reservação e do projeto Reflorestar. É plenamente recuperável a nossa condição de produzir e de termos águas, evidentemente, que a gente só não tem controle sobre os fenômenos globais, mas o impacto que nós estamos sofrendo é muito mais também pela forma de ocupação, pela forma de produção, que nós podemos melhorar, né, fazendo mais ou menos aquilo que nós vimos aqui em Aimorés, ali com o Salgado, né, Ricardo, que foi secretário de Agricultura, e a gente pode estar, na verdade, recuperando muito do nosso manancial com aquelas ações que nós podemos fazer, seja no campo verde de plantio, seja na recuperação e na reservação
dos nossos recursos hídricos. Nesse momento, a população está nos ajudando, porque a queda do consumo foi grande. E aí, respondendo a Neuzinha, na verdade, a propaganda voltou, porque também nós estamos regulando os nossos gastos. Nós estamos regulando os nossos gastos. Como houve uma resposta, a gente parou. Como a chuva não chegou, nós reintroduzimos aí a propaganda no sentido de as pessoas economizarem água, porque, nesse momento, é a coisa talvez mais importante, nesse momento crítico, em que tem conflito entre irrigantes. Nós somos o segundo estado de maior irrigação do país, tá certo? Irrigantes, consumidores urbanos e indústria. Então, isso tudo tem que ser revisto. Processo produzido tem que ser revisto, né? Nós temos uma grande empresa aqui que está fazendo revisão do seu processo, que vai economizar 0,3 metro cubo por segundo de água no processo dela, que ela está já modificando em função do problema da escassez de água. Então, assim, e o problema, evidente, estou plenamente de acordo com o Zé Aníbal. Eu acho que o impacto sofrido ali são duas mega empresas, tá certo? Não evidentemente que, às vezes, pode se aplicar a multa até em função da própria exigência da legislação. Mas isso não é a solução. Isso não é a solução. Solução nesse momento, e aí a intensidade do nosso governo de estar prevendo e prevenindo coisas no sentido de amenizar o sofrimento da população. Por isso que o nosso governador, nem está aqui hoje em função dessa crise. Estamos antecipando, mas, acima de tudo, exigindo das empresas, no caso, são duas mineradoras, né, até por força da legislação, mega mineradoras, que recuperem todo o estrago provocado. E a nossa preocupação ainda é maior, porque, além disso, além dos impactos ambientais, do sofrimento humano e mesmo dos animais, nós temos uma empresa que vai parar de produzir nos próximos dias por falta de minério, está praticamente parando. E isso tem um impacto grande na economia, impacto grande em Anchieta, na região que está instalado. Então, assim, o problema é complexo, é enorme, é gravíssimo, e nós vamos encontrar a saída para sair. Mas eu quero, por último, Zé, parabenizar a ITV, e, assim, nós vamos criar essas condições de comunicar bem com a sociedade, porque nós temos as melhores propostas, gente. Nós temos uma visão que não é demagógica, sabe, não fica fazendo proselitismos políticos, sim debatendo como é que a gente desenvolve, como é que a gente cresce, como é que a gente se torna realmente uma economia forte, referenciada no mundo, como chegaram a nos enxergar, soltaram até o foguete, né? Mas depois a revista mostrou o foguete caindo de volta para a Terra. Ok? Muito obrigado e estou à disposição.